Audiobook do livro O Poder da Esposa que Ora. Capítulo 15. Sua reputação. A boa reputação é algo frágil, especialmente nesses dias de comunicação acelerada e mídia de massa. Estar no lugar errado, na hora errada, pode arruinar a vida da pessoa. Uma reputação não é algo a ser considerado com leviandade. O bom nome vale mais do que as muitas riquezas e é melhor do que o unguento precioso. Ele deve ser valorizado e protegido. A pessoa que não dá valor à sua reputação pode algum dia desejar credibilidade e não encontrá-la. A nossa reputação pode ser arruinada pelos atos errados que cometemos, pelas pessoas com quem nos associamos ou por palavras depreciativas ditas a nosso respeito. Nos três casos, o mal está envolvido. Um processo infeliz, boatos significativos, uma influência maligna, uma crítica no jornal ou 15 minutos de notoriedade podem destruir tudo o que um homem construiu durante toda a sua vida. A oração é a nossa única defesa. As ocasiões em que meu marido mais se preocupou com a sua reputação foram aquelas em que ele ou alguém era interpretado inadequadamente num artigo de jornal, como se tivesse dito algo que não fosse verdade, considerando o quão danosas essas coisas podem ser. Sempre telefonávamos para as pessoas que julgávamos que poderiam ser mais afetadas pelas críticas e lhes contávamos qual era a verdade. É claro que não podíamos telefonar a todos, então orávamos para que o número de pessoas contatadas fosse suficiente e que Deus pusesse um fim ao problema. O resultado era que o que poderia ter sido um incêndio de grandes proporções perdia a força e se extinguia em 1 ou 2 dias. As chamas poderiam facilmente ter seguido para o outro lado e nos consumido. Estou certa de que foi o poder de Deus, em resposta à oração, que nos protegeu. A mulher virtuosa, diz a Bíblia, tem um marido respeitado. Ele é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Provérbios 31:23. Isso acontece por acaso? Um marido de boa reputação é garantido a cada mulher virtuosa? Ou ela tem algo a ver com isso? É verdade que o homem obtém certo respeito por ter uma boa mulher, mas creio que uma das coisas boas que ela faz é orar por ele e pela sua reputação. A oração pela reputação do seu marido deve ser um processo contínuo. Entretanto, não se esqueça de que ele tem livre arbítrio. Se seu marido não for sensível à orientação do Espírito Santo, poderá decidir enveredar por seu próprio caminho e ter problemas. Se alguma coisa desse tipo acontecer, ou se já aconteceu para manchar a reputação dele, ore a Deus para reverter a situação e permitir um resultado positivo. Ele também pode fazer isso. Oração. Senhor,
Oro para que o nome do marido tenha uma reputação imaculada. Sei que um homem é muitas vezes valorizado pelos louvores que recebe. Portanto, oro para que seja respeitado em nossa cidade e as pessoas falem bem dele. O Senhor disse na sua palavra que a maldição sem causa não se cumpre. Oro para que nunca haja qualquer razão para que coisas más possam ser ditas a seu respeito. Mantenha-o longe de problemas legais. Proteja-o de demandas judiciais e processos criminais, ó Deus. Defenda-o dos que lhe possam causar danos. Lute contra os que lutam contra ele. Nós confiamos no Senhor. Que nunca sejamos envergonhados. Se o Senhor for com nós, quem pode ser contra nós? A sua palavra diz: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7, versículo 18 e 19. Oro para que meu marido produza bons frutos por causa da bondade que reside em seu íntimo e que ele venha a ser conhecido pelo bem que faz. Possam os frutos da sua honestidade, integridade e humildade tornar aprazíveis todos os seus relacionamentos, de modo que a sua reputação jamais seja manchada. Preserve a sua vida do inimigo, esconda-o do conselho secreto dos perversos. Livre-o de qualquer armadilha preparada para ele. Mantenha-o a salvo da maledicência. Onde quer que tenha havido boatos maldosos sobre ele, toque com o seu fogo purificador o lábio dos que os espalham. Que seja revelada a responsabilidade dos envolvidos. Que sejam envergonhados e confundidos os que buscam destruir a sua vida. Que sejam desonrados os que lhe desejam mal. Que ele possa confiar no Senhor e não ter medo do que o homem possa fazer-lhe. O Senhor disse que quem crer em Deus não sofrerá vexame. Que o Senhor o guie e seja sua poderosa fortaleza e refúgio. Que a luz dele brilhe tanto diante dos homens que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Senhor. Ferramentas de poder. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai,
porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Não te apresses a litigar, pois, ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.